Hora da Verdade, devocional de 28 de novembro. A oposição do mundo ao povo de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João 2,15. Em nossa devocional anterior, vimos que o mundo, enquanto sistema em rebelião contra Deus, é uma das forças contra as quais os filhos de Deus têm uma guerra espiritual a travar, pois, embora ainda vivendo fisicamente no mundo, eles já não pertencem ao mundo, mas vivem numa realidade espiritual antagônica à natureza iníqua do mundo. Observamos também que o mundo não reconheceu a Jesus, antes o odiou e, consequentemente, odeia os que são de Jesus. Por isso há uma oposição radical e implacável entre o cristão e o mundo, na qual não há tréguas nem negociação. Um fator indispensável para se vencer um inimigo é conhecer suas estratégias. Neste sentido, o mundo exerce pressão sobre os cristãos basicamente em 3 áreas. Em primeiro lugar, na área física, temos a perseguição. A tendência do mundo é perseguir os que são de Cristo. Por isso, ser perseguido faz parte do chamado cristão. Mais do que isto, é inerente ao caráter cristão. Em Mateus 5, nosso Senhor introduziu seu Sermão do Monte apresentando as marcas do caráter dos filhos do reino. É significativo que, enquanto as 7 primeiras bem-aventuranças descrevem qualidades positivas do caráter, as 2 últimas, que poderiam ser consideradas uma só, enfatizam a oposição sofrida em razão desse caráter. Nos versos 10 a 12, Jesus declara: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ninguém se sente confortável no terreno do inimigo. Por isso, ao enviar seus discípulos ao mundo, Jesus os alertou: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus 10, 16 a 18. Na mesma perspectiva, Paulo, combatente exemplar do exército de Deus, convoca seu filho na fé, Timóteo, e a nós. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, em 2 Timóteo 2:3. Em segundo lugar, na área intelectual, o mundo exerce pressão através de filosofias e heresias religiosas. Não nos enganemos. Repelir os filhos de Deus não é a única estratégia do mundo para destruí-los. Tampouco significa que o mundo não seja religioso ou que seja declaradamente ateu. Pelo contrário, para seduzir os crentes, o mundo investe a artilharia pesada, podendo até se fazer cristão. Assim, outra estratégia mundana para destruir a Igreja de Deus é a religião falsa. De fato, há uma religião que é tipicamente mundana, e ela será tanto mais perigosa quanto mais parecida com a verdadeira for. Afinal de contas, os falsos profetas, que procedem do mundo, saem de dentro das fileiras do próprio exército de Deus, como está escrito em 1 de João 4, versos 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Precisamos ser soldados vigilantes. A impiedade do mundo pode se apresentar travestida de religiosidade para nos enganar. Todo ensinamento contrário à palavra de Deus, por mais místico ou sobrenatural que seja, é essencialmente mundano. Por isso, para alertar os colossenses sobre um falso evangelho que se infiltrou sorrateiramente na igreja, Paulo advertiu: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Em Colossenses 2, 8. A palavra enredar é um termo militar, referindo-se ao ato de capturar, despojar e levar cativo um inimigo. A religião é uma forma atraente pela qual o mundo se infiltra na igreja e captura pessoas desavisadas. Há mais de seus profetas ocupando os púlpitos do que a maioria dos cristãos imagina.
Se queremos evitar sermos enredados por aqueles que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, precisamos desenvolver o costume dos ouvintes bereanos que, embora tenham recebido a palavra pregada por Paulo e Silas com toda a avidez, examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, conforme Atos 17:11. Em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, Deus nos exorta a julgar todas as coisas, reter o que é bom e nos abster de toda forma de mal. Tais exortações dizem respeito à forma como devemos ouvir todo aquele que alegue falar da parte de Deus. Em terceiro e último lugar, na área moral, o mundo exerce pressão através de seus padrões de fama, sucesso e prazer a qualquer custo. Além do falso evangelho, a mentalidade mundana pode introduzir-se na igreja através do estímulo às cobiças da nossa natureza pecaminosa. É possível ser membro da igreja visível e ser mundano em sua mentalidade e atitudes. A Escritura nos mostra que as intrigas e contendas que surgem no meio da igreja são um sinal de mundanismo. Admoestando seus leitores pelas guerras e contendas existentes entre eles, Tiago os repreende. Infiéis! Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Observando o contexto de Tiago, concluímos que a cobiça, a inveja amargurada e o sentimento faccioso, além dos conflitos interpessoais que deles advêm, são manifestações de mundanismo dentro da igreja. A cobiça, mãe de todos os pecados, é a força que alimenta esse sistema iníquo, como está escrito em 1 de João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João aponta as três faces da cobiça que move o mundo. Onde quer que estejamos, até mesmo na igreja, se essas motivações estiverem presentes, ali reina o mundanismo. A primeira é a concupiscência da carne. Concupiscência é um sinônimo de cobiça ou desejo ardente. A expressão aponta tanto para a origem da cobiça, significando o desejo que procede de nossa natureza decaída e pecaminosa, como para a sua natureza, ou seja, o desejo de natureza carnal ou pecaminosa. O mundo move-se sempre tendo a gratificação excessiva e egoísta dessa nossa natureza física como uma de suas principais forças motivadoras. Mais do que isto, ele motiva, louva e recompensa esse tipo de desejo, oferecendo-se para satisfazê-lo. Mas é preciso ressaltar que cobiça ou desejo da carne não se refere apenas a desejos ilícitos. Também diz respeito a desejos lícitos, mas de tão egocêntrica intensidade que se tornam pecaminosos. O consumismo, uma das marcas mais características da nossa época, é uma das mais flagrantes manifestações dessa motivação. Mais do que satisfazer desejos, o mundo procura criar necessidades. Em segundo lugar, temos a concupiscência ou cobiça dos olhos, isto é, o desejo despertado pelo que atrai os olhos. A cobiça pela aparência externa das coisas em detrimento do seu valor real. O mundo valoriza aquilo que é agradável aos olhos, por isso investe na imagem. É por causa da concupiscência dos olhos que a imagem e a reputação para o mundo são mais importantes do que o caráter e a qualidade intrínseca das coisas. Daí um investimento massivo em imagem. É por isso também que na imagem da propaganda, os produtos sempre parecem maiores e melhores do que realmente são. Outra face da cobiça que move o mundo é a soberba da vida, isto é, a atitude de querer ser o que você não é. A palavra era usada para referir-se aos filósofos sofistas, que valorizavam mais a retórica e a forma dos discursos do que o seu conteúdo. Também se aplicava aos vendedores ambulantes que procuravam alardear as qualidades dos produtos falsos que vendiam. A atual supervalorização da celebridade é uma manifestação dessa mentalidade mundana. Não é possível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Daí a advertência de João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo ama aquilo que é passageiro por natureza, e, tal como o objeto do seu amor, tende a se dissipar. Por isso, crente, sempre que se sentir atraído pelos apelos do mundo, lembre-se de que o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.